O pai trabalhou a vida inteira para guardar dinheiro para os filhos, sem que eles soubessem. Quando o expulsaram de casa, a atitude do pai surpreendeu a todos. Antônio acordava todos os dias antes do sol nascer, mesmo já sendo um homem idoso. Aos 63 anos, carregava no corpo as marcas de uma vida inteira na roça, mas nunca se permitiu parar. Saía de casa com a enxada apoiada no ombro e caminhava em silêncio até o pedaço de terra que ainda cultivava, sempre determinado a tirar dali o sustento de cada dia. Enquanto trabalhava, não deixava de pensar no dinheiro que, há décadas, guardava em segredo. Desde jovem, havia decidido separar metade de tudo o que ganhava e depositar no banco. Era uma rotina silenciosa. Uma parte ia para manter a casa, a outra ficava guardada como um tesouro que só ele conhecia. Esse dinheiro vai garantir o futuro dos meus filhos, pensava muitas vezes, convencido de que aquele esforço valeria a pena um dia. Seus 2 filhos, Ricardo, o mais velho com 35 anos, e Fábio, o mais novo com 29, não compartilhavam do mesmo espírito. Preferiam dormir até tarde, reclamar do trabalho pesado e se apoiar no esforço do pai. Quando iam para a roça, ficavam encostados nas ferramentas, murmurando entre si que aquilo era vida de tolo. "Pra que se matar desse jeito, pai? A gente nunca vai sair dessa miséria", dizia Ricardo, com um tom de desprezo que irritava Antônio. Mas ele raramente respondia. Fábio completava: "A gente devia arrumar outra coisa, ou então você trazer mais dinheiro de algum lugar porque assim não dá." Antônio apenas respirava fundo e voltava ao trabalho, evitando discussões que sabia que não levariam a nada. Ao voltar para casa, ainda cansado do dia inteiro sob o sol, encontrava os filhos deitados, sem disposição para nada. Sentava-se à mesa e fazia questão de repetir o conselho que dizia desde que eles eram pequenos: "Vocês deveriam ter estudado. Eu sempre falei. O estudo é a única saída para não depender só da força do braço." Mas Ricardo logo interrompia, balançando a cabeça. "Estudo não enche barriga, pai. O senhor devia parar de sonhar com isso." Fábio ria e completava: "Enquanto você vai juntando moeda, a vida tá passando e a gente continua aqui, sem nada." Antônio engolia a revolta, sem revelar o verdadeiro motivo de ter guardado cada centavo. Os anos de economia começavam finalmente a mostrar resultado. Com o dinheiro acumulado, Antônio conseguiu comprar uma casa simples, mas própria, acabando com os anos de aluguel que sempre pesaram nas contas. Naquele dia, chegou em casa com a escritura nas mãos, suado e emocionado. Reuniu os filhos e mostrou o papel. "A partir de hoje, vocês não precisam mais se preocupar com aluguel. Essa casa agora é de vocês. Está no nome do seu irmão Ricardo, porque alguém precisa assumir a responsabilidade." Os 2 filhos olharam incrédulos para o documento, e por alguns segundos pareciam emocionados. "Não acredito que o senhor conseguiu isso", disse Ricardo, segurando o papel como se tivesse em mãos um troféu. Fábio sorriu e comentou: "Finalmente alguma coisa boa, já estava na hora." Por dentro, Antônio esperava que esse gesto aproximasse os filhos dele, mas sabia que o relacionamento estava cada vez mais desgastado. Eles comemoraram a conquista, mas não conseguiram esconder um certo desprezo nas atitudes. Quando ele tentava falar sobre a importância da união da família, Ricardo logo mudava de assunto. "Agora que a casa é nossa, pelo menos temos onde ficar sem depender de ninguém." Fábio completava com ironia: "É, e não vamos precisar mais ouvir bronca de patrão de aluguel." Antônio ficou em silêncio, desconfortável ao perceber que, no fundo, os filhos não estavam agradecidos a ele, mas apenas satisfeitos pelo bem material que tinham conquistado. Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Nos conte de onde está assistindo essa história nos comentários. Muito obrigado, e vamos continuar com a história. Naquela noite, deitado em sua cama simples, Antônio refletia. Olhava para o teto e pensava em tudo o que tinha feito. "Será que fiz certo em colocar a casa no nome deles?" questionava-se. Ainda assim, acreditava que era o caminho mais justo. Durante horas ficou lembrando da juventude dos filhos, de quando ainda eram pequenos e corriam ao seu lado na plantação, cheios de energia e esperança. Mas à medida que cresceram, perderam o gosto pelo trabalho, e ele nunca conseguiu fazer com que estudassem. Eles não quiseram seguir conselho nenhum, mas ainda assim são meus filhos. Preciso deixar algo garantido para eles. Na manhã seguinte, levantou-se determinado a organizar o que restava de sua vida financeira. Guardava ainda uma soma considerável, mais de 500 mil acumulados com disciplina e silêncio.
Nunca contou a Ricardo nem a Fábio, porque sabia que não dariam valor. Agora pensava em preparar um testamento, registrando tudo no papel para que, depois de sua partida, não houvesse brigas ou confusões. Vou procurar um advogado e deixar isso resolvido, murmurou para si mesmo, convencido de que aquela era sua responsabilidade final como pai. Enquanto isso, Ricardo e Fábio passavam os dias sem mostrar preocupação. Comentavam entre si que, finalmente, estavam livres de dívidas de aluguel, e que agora só precisavam que o pai continuasse trazendo dinheiro da roça. Enquanto ele se mata lá fora, a gente fica garantido aqui dentro, disse Ricardo, rindo. Fábio completava. O velho é exigente demais, mas pelo menos sabe que sem ele a gente não se sustenta. Antônio ouviu essa frase de longe e apertou os punhos, sentindo uma mistura de frustração e tristeza. Ainda assim, decidiu não responder. Ele se manteve em silêncio, mas cada palavra dos filhos ecoava em sua mente. Mais do que nunca, tinha certeza de que precisava planejar o futuro. Não apenas por causa deles, mas também por si mesmo, porque sabia que sua vida estava chegando a uma fase em que não podia mais depender da força do corpo. Os filhos acreditavam que ele gastava demais e ajudava de menos, mas não faziam ideia de que todo aquele sacrifício escondia uma soma que poderia mudar a vida deles. E mesmo assim, o reconhecimento parecia distante. Antônio ajeitou a enxada do lado da porta e respirou fundo. A decisão estava tomada. Faria o testamento em silêncio e seguiria com seu plano. O futuro ainda estava aberto, mas no íntimo, ele carregava uma esperança ingênua de que, um dia, Ricardo e Fábio perceberiam todo o esforço que ele havia feito por eles. Na manhã seguinte, o silêncio da casa foi interrompido pelo som de passos pesados no corredor. Ricardo chamou o irmão e juntos entraram no quarto do pai. Antônio estava sentado à beira da cama, calçando as botas para mais um dia de trabalho, quando ouviu Ricardo dizer sem rodeios: "Pai, nós conversamos e decidimos que o senhor não pode mais morar aqui." Antônio levantou a cabeça lentamente, sem acreditar no que ouvia. Fábio completou com um tom de frieza: "A verdade é que o senhor quase não ajuda em nada dentro de casa. Só exige e reclama. Além disso, vive gastando o pouco que traz, e a gente não aguenta mais essa convivência." Antônio ficou em silêncio por alguns segundos, tentando organizar os pensamentos. A voz saiu baixa, mas firme. "Vocês realmente pensam assim? Depois de tudo o que eu fiz para que tivessem onde morar, agora me dizem que não tenho mais lugar na minha própria casa?" Ricardo cruzou os braços e respondeu sem pestanejar: "Essa casa não é sua. Está no meu nome. O senhor mesmo fez questão de passar para mim, então não adianta querer mandar. Se quer continuar morando aqui, teria que ser como visita, e nós não queremos isso." O coração de Antônio apertou. Ele se apoiou no colchão e se levantou devagar, encarando os dois. "Eu sempre trabalhei por vocês, cada centavo que guardei. Cada noite sem dormir foi pensando no futuro da família. Vocês nunca quiseram estudar, nunca quiseram se esforçar, mas mesmo assim eu dei um lar. E agora me expulsam como se eu fosse um estranho." Fábio se adiantou e rebateu: "Não é questão de ingratidão, pai. É que o senhor pesa mais do que ajuda. Se realmente tivesse feito tanto por nós, estaríamos em situação melhor. Não adianta querer bancar o herói agora." Antônio tentou argumentar: "Vocês não entendem nada do que eu fiz, não sabem o quanto me privei para que chegassem até aqui. A casa que tem agora é fruto de uma vida inteira de esforço." Mas Ricardo, irritado, ergueu a voz: "Chega, pai. Não adianta discurso. O senhor tem até hoje para arrumar suas coisas e sair. Essa casa é nossa, e a decisão já está tomada." Antônio olhou fixamente para os filhos, procurando algum sinal de arrependimento, mas encontrou apenas frieza e impaciência. O peso daquela rejeição era maior do que qualquer cansaço de anos de trabalho. Sem mais palavras, virou-se, pegou a velha mala que guardava embaixo da cama e começou a colocar algumas roupas, um par de botas e poucos pertences pessoais. O ambiente ficou carregado, e o silêncio agora era apenas interrompido pelo zíper da mala sendo fechado. Quando Antônio saiu pela porta, os vizinhos que estavam do lado de fora perceberam o movimento. Dona Lídia, uma das vizinhas mais antigas, comentou em voz baixa: "Não acredito que aqueles rapazes tiveram coragem de pôr o pai para fora. Esse homem carregou a família inteira nas costas." Outro vizinho balançou a cabeça em reprovação e respondeu: "É uma vergonha, ingratidão desse tamanho só traz desgraça. Eles não sabem o que estão fazendo." As pessoas observavam enquanto Antônio caminhava lentamente pela rua de terra, carregando a mala com esforço, sem olhar para trás. O sol já estava alto quando ele chegou ao fim da rua.
sentou-se em um banco improvisado de madeira e respirou fundo. Não conseguia entender como os próprios filhos puderam tratá-lo daquela forma. Passei a vida toda sonhando em deixá-los seguros e agora me tratam como peso morto, murmurou para si mesmo. Ficou ali por um tempo, olhando para as mãos calejadas, lembrando-se de cada dia de suor derramado. À noite, depois de encontrar um canto para descansar, Antônio permaneceu acordado por horas. O silêncio da noite só aumentava a dor da rejeição. Pensava em cada renúncia, cada moeda que deixou de gastar consigo mesmo para guardar em segredo no banco. De que adiantou tudo isso se eles nunca valorizaram? Refletia. Lembrou-se de como, quando pequenos, Ricardo e Fábio ainda corriam atrás dele nos campos, cheios de energia, mas ao longo dos anos, tinham se transformado em homens acomodados e sem respeito. Com o coração apertado, tomou uma decisão. Não vou mais guardar nada para eles. Esse dinheiro que juntei vai ser para mim. Vou comprar minha casa, viver em paz, e se tiver que gastar cada centavo antes de morrer, assim será. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que estava tomando uma decisão pensando em si mesmo. Não era vingança, mas um ato de sobrevivência emocional. Ele sabia que, se continuasse naquela rotina, só veria seu esforço ser pisoteado por quem deveria honrá-lo. Antônio fechou os olhos e imaginou uma vida diferente. Uma vida em que pudesse acordar sem ouvir reclamações, sem carregar nas costas a preguiça e a ingratidão dos filhos. Decidiu que no dia seguinte iria ao banco e começaria um novo capítulo. Pela primeira vez em décadas, não seria um provedor ignorado, mas um homem livre. Algumas semanas se passaram desde a noite em que Antônio tomou a decisão de mudar completamente sua vida. Com o dinheiro que havia guardado em segredo por tantos anos, foi até o banco e fez uma retirada significativa. Comprou uma casa simples, mas confortável, pagando 100 mil à vista, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que tinha um espaço só seu. Ao estacionar o carro recém-comprado na frente da nova residência, um modelo usado, mas bem conservado, ele sorriu sozinho e murmurou: agora, finalmente, tenho paz. Nos primeiros dias naquela casa, Antônio descobriu pequenos prazeres que antes ignorava. Foi a uma loja e comprou roupas novas, nada extravagante, apenas calças, camisas e um par de sapatos que nunca havia tido coragem de gastar. Em seguida, entrou em um restaurante simples e pediu um prato bem servido. Enquanto saboreava a refeição, pensava em como sempre se privou daquilo, guardando cada moeda para os filhos que nunca souberam reconhecer. Durante tantos anos deixei de viver. Agora é a minha vez, disse em voz baixa, lembrando das palavras duras que Ricardo e Fábio usaram para expulsá-lo. Apesar das mudanças, Antônio não perdeu a simplicidade. Quando saía com o carro, fazia questão de parar nas ruas onde havia mendigos e oferecer algumas notas. Tome, compre algo para comer, dizia a um homem sentado na calçada, que o olhou com lágrimas nos olhos. Esse gesto era natural para Antônio, porque entendia a dor de quem não tinha nada. Porém, dentro de si, sabia que não queria mais viver em função dos outros, principalmente dos filhos ingratos. Enquanto Antônio reconstruía sua vida, Ricardo e Fábio viviam um cenário totalmente oposto. Na casa herdada, que tanto comemoraram quando o pai lhes entregou, a rotina se transformou em um campo de batalha. Logo nas primeiras semanas começaram a discutir sobre quem deveria pagar as contas. Ricardo dizia com arrogância: a casa está no meu nome. Eu decido como as coisas vão ser. Você deveria arcar com as despesas, Fábio. O irmão respondia irritado. Não é porque está no seu nome que eu vou carregar tudo sozinho. O pai já não está aqui, então cada um tem que se virar. Os dias se tornaram longos e pesados para eles. Sem disciplina, gastavam o pouco que entrava em bobagens e passavam noites brigando. Certa vez, Fábio bateu na mesa e gritou: se continuarmos assim, não vamos ter nem o que comer no próximo mês. Ricardo retrucou com desdém: a culpa é sua, que não se esforça em nada. O pai estava certo quando dizia que você era preguiçoso. Essas palavras desencadearam discussões ainda mais intensas, revelando que a casa que deveria trazer segurança agora era motivo de desunião e miséria. Enquanto isso, Antônio acordava cedo, mas já não precisava correr para a roça todos os dias. Gostava de caminhar até a varanda da nova casa, tomar um café quente e dizer para si mesmo: posso trabalhar se quiser, mas agora não dependo mais disso para sobreviver. Um dia, ao olhar para o carro estacionado, sorriu lembrando da sensação de liberdade. Nunca pensei que pudesse dirigir algo meu. É simples, mas me dá uma alegria que vocês nunca entenderiam.
comentou consigo mesmo, como se falasse diretamente aos filhos que já não via. Em outra manhã, decidiu visitar uma feira e comprou frutas frescas e um rádio novo para ouvir músicas enquanto cuidava da casa. Ao chegar em casa, ligou o aparelho e uma canção antiga começou a tocar. Sentou-se na cadeira e pensou em sua falecida esposa, lembrando de quando eram jovens. Se você estivesse aqui, veria que finalmente consigo cuidar de mim, murmurou emocionado. Já Ricardo e Fábio, em meio ao caos da própria irresponsabilidade, não conseguiam enxergar saída. Certo dia, Fábio voltou para casa e encontrou o irmão jogado no sofá, resmungando. Você gastou o que tinha com bebida de novo? Perguntou incrédulo. Ricardo respondeu com ironia. E você? Gastou com o quê? Não temos nada. E se não arrumarmos trabalho de verdade? Vamos perder tudo. A tensão crescia a cada dia, transformando o lar herdado em um ambiente de ressentimento constante. A diferença entre a vida de Antônio e a dos filhos se tornava cada vez mais evidente. Enquanto o pai encontrava satisfação em detalhes simples, os filhos se afundavam em dívidas e brigas. Uma vizinha chegou a comentar com Fábio quando o encontrou na rua. É triste ver como vocês receberam a casa do pai e já estão destruindo tudo. Ele merece mais respeito do que isso. Fábio ficou calado, mas por dentro sentiu a culpa corroer. Mesmo assim, não admitiu nada ao irmão. À noite, sentado em sua cadeira favorita, Antônio olhou para o teto e pensou. Eles escolheram o caminho deles. Eu escolhi o meu. Pela primeira vez, sinto que estou vivendo de verdade. Sentia tristeza quando lembrava dos filhos, mas o alívio por ter encontrado liberdade era maior. Enquanto Ricardo e Fábio mergulhavam em ressentimento, Antônio descobria a serenidade que tanto buscou, convicto de que, apesar da dor, havia tomado a decisão correta. Alguns meses se passaram e a vida seguia caminhos bem diferentes para Antônio e para os filhos. Enquanto o pai se adaptava cada vez mais ao novo lar e aproveitava pequenos prazeres que nunca tinha experimentado, Ricardo e Fábio se afundavam em desentendimentos e dificuldades. Foi durante uma manhã qualquer, na feira da comunidade, que ouviram de conhecidos comentários que os deixaram em choque. Um homem apontou discretamente para o fim da rua e comentou: Vocês sabiam que o velho Antônio comprou um carro? Está sempre andando por aí, bem arrumado. Parece até rejuvenescido. Outra mulher completou: Eu o vi saindo de um restaurante comendo à vontade. Parecia tão tranquilo. É como se tivesse dinheiro guardado e nunca tivesse contado nada. Ricardo e Fábio se entreolharam incrédulos. Ricardo cerrou os dentes e murmurou. Então ele tinha dinheiro escondido esse tempo todo. Nos fez acreditar que era pobre, que não podia ajudar mais, e agora está vivendo como se fosse rico. Fábio balançou a cabeça em concordância e acrescentou: É uma traição, Ricardo. Nós o expulsamos porque achávamos que ele não contribuía o suficiente, mas a verdade é que ele enganou a gente por anos. Isso não pode ficar assim. Tomados pela raiva e pelo desejo de conseguir parte daquela suposta fortuna, decidiram procurar o advogado Roberto, conhecido como o melhor da região. No caminho até o escritório, discutiam entre si como contariam a história. Vamos deixar claro que ele sempre foi duro conosco, que guardava tudo só para ele, dizia Ricardo. Fábio completava. E precisamos dizer que essa casa só existe porque ele colocou no seu nome. Isso mostra que ele tinha a obrigação de dividir o restante também. Quando chegaram ao escritório, foram recebidos por Roberto, um homem de meia idade, respeitado por todos. Ele os ouviu em silêncio por alguns minutos, enquanto tentavam justificar a expulsão do pai e explicar suas suspeitas. Ricardo falava com convicção. Doutor, nosso pai nos enganou por décadas. Fazia parecer que estava sempre sem dinheiro, mas agora descobrimos que esconde uma grande quantia. Queremos saber como podemos reivindicar isso judicialmente. Fábio, ansioso, completou. Nós o colocamos para fora porque não suportávamos mais a forma como nos tratava. Mas se ele tinha esse dinheiro todo, então deveria ter dividido conosco. Essa fortuna é nossa por direito. Roberto recostou-se na cadeira, respirou fundo e olhou nos olhos dos dois. Vocês têm coragem de vir até mim com uma história dessas? Expulsaram o próprio pai de casa, um homem trabalhador que deu a vida na roça para sustentar vocês, e agora querem arrancar dele o pouco que conseguiu juntar? Isso não é apenas vergonhoso, é indigno. Ricardo tentou retrucar. O senhor não entende. Ele nos enganou. Mas o advogado levantou a mão, interrompendo-o. O que eu entendo é que vocês não levantaram um dedo para ajudar esse homem. Sabem o que significa trabalhar de sol a sol e guardar cada centavo?
Ele não tinha obrigação nenhuma de contar nada a vocês, muito menos de dividir o dinheiro enquanto está vivo. Judicialmente, vocês não têm chance alguma. Fábio insistiu, já alterado. Mas a casa está no nome de Ricardo. Isso prova que ele queria deixar tudo para a gente. O dinheiro deveria ser nosso também. Roberto balançou a cabeça em reprovação e respondeu com firmeza. A casa está no nome de Ricardo, porque o pai de vocês acreditou que seria um gesto de confiança e segurança. Isso não significa que o restante do dinheiro também pertencia a vocês. Ele pode fazer o que bem entender com o que guardou, porque esse dinheiro é fruto do trabalho dele, não do de vocês. Ricardo, constrangido, ainda tentou uma última vez. Então não há nenhuma brecha na lei? Nenhuma possibilidade de exigir pelo menos uma parte? Roberto se inclinou sobre a mesa e respondeu em tom severo. Nenhuma. E mesmo que houvesse, eu jamais aceitaria um caso como esse. Não vou me prestar ao papel de ajudar filhos ingratos a tomar o que pertence a um pai trabalhador. Se querem insistir, procurem outro advogado. Mas aviso, qualquer profissional sério vai rir da cara de vocês ou recusar de imediato. O silêncio tomou conta da sala. Ricardo e Fábio se entreolharam, mas não encontraram argumentos. Roberto finalizou. Vocês ainda têm tempo de tomar vergonha na cara e procurar o pai de vocês para pedir perdão. Essa seria a única atitude decente que poderiam ter. Mas vir até aqui pedir para arrancar o sustento dele? Isso é vergonhoso. Sem alternativa, os dois saíram humilhados. Na rua, Fábio chutou uma pedra e reclamou. Esse homem não entende nada, está do lado do velho. Ricardo, ainda furioso, respondeu. Não vamos desistir. Se esse advogado não quer nos ajudar, vamos encontrar outro. Algum deve aceitar, nem que seja por dinheiro. Fábio concordou com raiva. Não vou deixar aquele velho gastar tudo sozinho. Vamos dar um jeito. Enquanto caminhavam de volta, o ressentimento aumentava. Eles não admitiam o erro de ter expulsado o pai. Preferiam se convencer de que eram vítimas de uma grande injustiça. O contraste era claro. Antônio seguia sua vida em paz, aproveitando o que conquistara, enquanto Ricardo e Fábio mergulhavam cada vez mais fundo em rancor e inveja, incapazes de assumir a responsabilidade pelos próprios atos. No dia seguinte, à humilhação no escritório do advogado, Ricardo e Fábio decidiram mudar de estratégia. Em vez de buscar ajuda na justiça, resolveram tentar se aproximar de Antônio fingindo arrependimento. Logo pela manhã, caminharam juntos até a nova casa do pai. O portão estava entreaberto, e o carro estacionado na frente denunciava que ele estava em casa. Ricardo olhou para o irmão e disse em voz baixa: Precisamos ser inteligentes. Nada de discussão. Vamos mostrar que mudamos. Fábio concordou e completou. Se ele acreditar, talvez a gente consiga descobrir quanto ainda tem guardado. Antônio estava sentado na varanda, tomando um café simples, quando percebeu a chegada dos dois. Seus olhos endureceram e por alguns segundos pensou em se levantar e fechar a porta, mas permaneceu onde estava. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou em tom frio. Ricardo forçou um sorriso e respondeu. Viemos conversar, pai. Pensamos muito e queremos acertar as coisas. Fábio tentou parecer sincero. Erramos com o senhor, e sabemos disso. Queremos falar sobre a família, sobre o futuro. Talvez ainda haja tempo de recomeçar. Antônio os observou em silêncio, respirou fundo e apontou para duas cadeiras de madeira ao lado da mesa. Sentem-se então. Vamos ver o que tem para dizer. Os filhos se acomodaram, e por alguns instantes o silêncio pesou. Ricardo foi o primeiro a tentar quebrar o gelo. O senhor parece bem, a casa é boa, o carro também. Ficamos felizes em ver que está conseguindo viver melhor. Antônio ergueu as sobrancelhas descrente e respondeu com frieza. Felizes? Depois de me colocarem para fora como um fardo, agora dizem estar felizes? Fábio, desconfortável, tentou retomar a conversa. Pai, nós estávamos confusos, não sabíamos da sua situação. Mas queremos seguir em frente. A família é o mais importante. E não podemos continuar brigados. Antônio cruzou os braços e os encarou. Família é o mais importante, mas só quando existe respeito. O que vocês fizeram não foi apenas uma discussão. Foi me expulsar da própria casa que construí com anos de trabalho. Ricardo se apressou em justificar. Talvez tenhamos exagerado, mas estávamos sob pressão. Não tínhamos ideia de que o senhor tinha tanto controle sobre a situação. A cada frase, Antônio percebia que o arrependimento deles era forçado. Ainda assim, preferiu ouvir até onde chegariam. Os dois começaram a dar voltas na conversa, falando sobre como o pai sempre foi trabalhador, sobre como o passado não podia ser apagado.
até que Ricardo soltou a pergunta que vinha preparando. E quanto ao futuro, pai? O senhor já pensou em como vai organizar suas coisas? Queremos ter certeza de que, quando chegar a hora, tudo vai estar em ordem. Fábio reforçou. Queremos evitar confusões. Se houver herança, precisa estar bem definido. Antônio sorriu de canto, um sorriso triste, mas carregado de firmeza. Então é disso que se trata. Vocês não vieram aqui por arrependimento ou família. Vieram pelo dinheiro. Pois bem, já que tocaram no assunto, vou dizer a verdade que nunca souberam. Os filhos se entreolharam, surpresos, enquanto ele continuava. Durante toda a minha vida, economizei metade do que ganhava. Trabalhava de sol a sol e guardava cada centavo. Fiz isso pensando em vocês, para que tivessem segurança quando eu me fosse. A casa, o esforço, tudo sempre foi para garantir o futuro da família. Ricardo arregalou os olhos, e Fábio recostou-se na cadeira sem saber o que dizer. Antônio prosseguiu com a voz firme. Mas tudo mudou no dia em que me expulsaram. Naquele dia, percebi que não mereciam o que eu havia guardado. Eu não vou economizar mais nada. Decidi gastar tudo em vida, aproveitar o que conquistei, porque sei que foi com suor e dor que juntei esse dinheiro. Se sobrar alguma coisa quando eu morrer, será de vocês. Mas não vou deixar nada de propósito para quem não soube valorizar o pai que teve. A revelação caiu como um golpe. Ricardo tentou reagir, mas a voz saiu trêmula. O senhor está dizendo que todo esse tempo tinha uma quantia guardada? Que nos deixou acreditar que não havia nada? Antônio respondeu sem hesitar. Não contei porque sabia que não dariam valor. E hoje tenho certeza disso. O que vocês esperavam? Que eu continuasse guardando para entregar de bandeja a dois homens que preferem viver na preguiça e no desprezo. Fábio tentou amenizar, ainda atordoado. Nós não sabíamos, pai. Se soubéssemos, talvez tivesse sido diferente. Antônio levantou-se e apoiou as mãos na mesa. Exatamente. Se soubessem, teriam me arrancado cada centavo antes mesmo de eu pensar em gastar. E eu não vou permitir que isso aconteça. O dinheiro é meu, fruto de décadas de trabalho. E vou viver o resto da vida sem pensar em deixar nada para trás. Os filhos ficaram em silêncio. A máscara de arrependimento caiu, e restou apenas a frustração estampada em seus rostos. Ricardo abaixou a cabeça e murmurou. Então não há nada que possamos fazer. Antônio respondeu seco. Nada. A única coisa que poderiam fazer seria ter me tratado com respeito desde o começo. Mas essa chance vocês já perderam. Sem coragem de confrontá-lo diretamente, Ricardo e Fábio se levantaram devagar. Caminharam até o portão sem dizer mais nada. Antes de sair, Fábio olhou para o pai e disse em voz baixa. Nunca imaginei que o senhor fosse capaz de virar as costas para nós. Antônio permaneceu imóvel, apenas observando e concluiu. Não fui eu que virei as costas. Foram vocês. Eles saíram derrotados, carregando o peso da própria escolha. Caminhavam lado a lado, mas em silêncio absoluto, conscientes de que tinham perdido mais do que dinheiro. Haviam perdido a confiança e o lugar no coração do pai. Uma semana depois, Antônio já estava completamente adaptado à nova fase da vida que escolhera para si. Todas as manhãs acordava cedo, mas agora não precisava correr para a roça como antes. Gostava de preparar um café simples, abrir a janela da sala e respirar o ar fresco sem pressa. Quando caminhava pelas ruas, cumprimentava as pessoas da comunidade, que o olhavam com respeito. Muitos sabiam da história de como havia sido expulso pelos próprios filhos, e admiravam a força com que havia dado a volta por cima. Antônio não buscava elogios, apenas fazia questão de viver cada dia com dignidade. Em uma de suas caminhadas, encontrou um homem sentado na calçada, visivelmente abatido. Aproximou-se e perguntou: "Você já comeu hoje?" O homem respondeu com a voz fraca que não tinha dinheiro nem para um pedaço de pão. Antônio tirou algumas notas do bolso e entregou sem hesitar. "Compre algo para se alimentar. Eu sei o que é não ter nada, e não desejo isso a ninguém." O homem segurou o dinheiro com lágrimas nos olhos e agradeceu. Antônio sorriu e seguiu seu caminho, certo de que pequenas atitudes como aquela faziam a diferença. Ele não vivia em luxo, mas a sensação de liberdade era maior do que qualquer riqueza. Comprava o que queria comer, vestia roupas confortáveis e mantinha a casa arrumada com tudo o que precisava. Às vezes, ao se sentar na varanda e olhar para o carro parado à frente, murmurava para si mesmo: "Eu trabalhei a vida inteira. Esse é o resultado do meu suor, e ninguém pode tirar isso de mim." Ainda sentia tristeza quando pensava em Ricardo e Fábio, mas aprendia a aceitar. Cada um faz suas escolhas. Eles fizeram a deles,
E eu fiz a minha. Refletia com amargura contida. Enquanto isso, a realidade dos filhos era cada vez mais dura. A casa herdada, que inicialmente parecia motivo de orgulho, se transformava em um fardo. Ricardo e Fábio viviam discutindo sobre as contas atrasadas. Se continuarmos assim, vão cortar a luz, disse Fábio, irritado, jogando as contas em cima da mesa. Ricardo rebateu com sarcasmo. E você acha que eu vou resolver sozinho? O pai não está mais aqui para sustentar preguiçosos como você. Fábio levantou-se furioso. Preguiçoso é você, que se acha dono de tudo só porque a casa está no seu nome. As brigas se repetiam dia após dia, e nenhum dos dois conseguia assumir responsabilidades. Gastavam o pouco que tinham em coisas desnecessárias, e quando faltava, culpavam um ao outro. Aos poucos, perceberam que a vida que imaginaram conquistar ao se livrar do pai se tornara um pesadelo. A gente destruiu tudo com as próprias mãos, murmurou Fábio em uma noite. Mas Ricardo preferiu fingir que não ouviu. Enquanto os irmãos se perdiam em ressentimentos, Antônio se fortalecia em sua rotina. Frequentava a feira, comprava frutas frescas e conversava com os vendedores, que sempre o tratavam com respeito. Um deles comentou: "Seu Antônio, é bonito ver o senhor aproveitando a vida depois de tanto trabalho." Ele sorriu e respondeu: "O tempo não volta. Por isso agora é hora de viver o que deixei de viver antes." Um dia, ao sair de um restaurante simples depois do almoço, Antônio percebeu que estava sendo observado à distância. Eram Ricardo e Fábio, que o seguiam sem coragem de se aproximar. Eles o viam caminhando com tranquilidade, cumprimentando as pessoas e recebendo gestos de carinho da comunidade. Ricardo comentou em tom amargo: "Olha só para ele. Parece até outro homem, como se nunca tivesse precisado da gente." Fábio respondeu cabisbaixo: "A verdade é que ele nunca precisou da gente. Foi sempre o contrário. Obrigado por chegar até aqui. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais, que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.